Só para a gente acompanhar aí o que disse o senador Ciro Nogueira sobre o veto. Ainda é sobre o veto a questão da quantidade de vagas, né? Para federal e estadual. O veto ao aumento do número de cadeiras no Congresso Nacional. O senador Ciro Nogueira falou sobre o assunto. Fácil, não é fácil, né? Eu mesmo que votei a favorável a essa matéria. O presidente mais uma vez traz o Nordeste. Né? Nós vamos perder 8 vagas, 2 aqui no Piauí, logo o estado que mais votou nele. Mas não é fácil derrubar esse veto, não. Eu estou muito pessimista. Vem cá, o senador não está muito confiante não, viu, com a derrubada do veto, senador Ciro Nogueira. Como a maioria, não acredita que vai ser derrubado, não. E, inclusive, já tem atuado aí nos bastidores para redesenhar a estratégia do progressista aqui no Piauí. Pois e agora eu me lembrei aqui, do senador Ciro Nogueira, que o pastor Silas Malafaia, ele não assinou a impeachment de Alexandre de Moraes. Do ministro Alexandre de Moraes, que agora é vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí caiu de pau no senador Ciro Nogueira, que respondeu prontamente. Falando em Silas Malafaia, foi incluído no inquérito do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. Né? Aí, hoje de manhã, ele estava lá no Cláudio Dantas, jornalista Cláudio Dantas, que virou de direita, um jornalista extremamente competente, mas agora é de direita, dizendo lá que agora a onça, a cobra vai beber água, mexeram com a pessoa errada, não sei o que. Eu digo, como? É uma investigação aí. Mas eu não falo com o presidente dos Estados Unidos. Não sei nem falar inglês. Mas você está associado a pessoas que estão conspirando contra o país. É assim. Aqui nós vamos lá, só um exemplo. Vamos fazer uma quadrilha, vamos supor. Aí você tem áreas diferentes. Eu atuo no tráfico de drogas, o Natan no roubo de cargas. Mas eu não tenho nada a ver com roubo de cargas. Mas é a mesma quadrilha ali, é o mesmo grupo. Então, se o Eduardo Bolsonaro está sendo investigado por conspirar contra o país, pelo STF, Polícia Federal, enfim. Tem inclusive pressão do Centrão para o presidente Hugo Mota dar início ao processo de cassação. Isso, pautou hoje, viu? Pautou. E detalhe, dá aquele vídeo dele, se precisar, queimar a floresta inteira. Quer dizer, é muito assintosa essa agressão. Então, e aí ele diz, nessa última manifestação em São Paulo, ele disse, o ditador de toga, que é o Alexandre de Moraes, ele diz, olha, você vai ser caçado. Ele profere impropérios tão graves quanto de vários deputados e senadores da direita contra a justiça, contra o governo. É bom lembrar, Douglas, a influência, né, do pastor Silas Malafaia em um segmento importante da população. Ele é um dos líderes evangélicos do nosso país. Eu, particularmente, não associo muito ele à questão religiosa. Confesso que quando eu olho para Silas Malafaia... Faz tempo que ele fala de religião. Não vejo uma figura assim de pastor, mas enfim, vejo mais uma figura polêmica relacionada à política e a várias discussões. Ele tem um engajamento alto. Mas ele tem um engajamento muito alto. É um líder, querendo ou não, é um líder espiritual para muitos brasileiros. E detalhe, um homem inteligente. Não, isso aí ninguém discute, né? É inteligentíssimo. Então é, sem dúvida nenhuma, um ator importante que tem exercido um certo protagonismo nesse debate político já há alguns anos, desde 2010 pelo menos. O pastor Silas Malafaia vem, de fato, para a arena política, fazendo críticas a adversários políticos e colocando praticamente a religião em um segundo plano. Então, é, de fato, um ator que é muito relevante e, como qualquer cidadão, pode sim responder e ser investigado, né? Assim que, claro, os órgãos responsáveis por isso, as instituições, entenderem que seja necessário. Olha, essa questão de pautar a cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o Dudu, como alguns chamam, né? É uma demonstração, e a gente conhece muito bem como é que age a classe política, é uma demonstração inequívoca, primeiro, do poder do Centrão. Né? Aí o Centrão diz, olha, vamos lá, pauta, o presidente Hugo Mota, que está precisando desse suporte para dar uma resposta, tem ali o apoio do Centrão, pauta. Né? Primeiro ponto. E o segundo ponto, por que o Centrão apoia? Né? Por que que horas são aí? 50, né? Por que o Centrão apoia? O Centrão apoia porque está percebendo que cada vez mais essa postura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro
está prejudicando o pai, prejudicando ele próprio, o deputado federal. Está começando, não está começando, quer dizer, cada pesquisa que é feita, primeiro ele escala, né, ele escala muito as ameaças, e cada pesquisa que é feita, a população, o percentual de pessoas contra cresce. Isso pega. Essa impopularidade pega. E vai pegar mais ainda quando as pessoas perderem emprego. Por exemplo, só uma análise aqui clara. Essa articulação dele fez com que o Brasil, e aí eu falo Brasil, o presidente Lula, criasse um pacote inicial, o presidente disse que era inicial, porque não se sabe ainda o tamanho, a extensão, de 30 bilhões de reais. Bilhões. Isso pega. Então o Centrão está se descolando, tá? Eu não quero isso para mim, não. Isso aí não... Politicamente é uma pauta que eu não vejo como beneficiar o bolsonarismo, a não ser, claro, se fosse uma tentativa de o livrar da prisão ou da condenação. Porque vamos supor que esses impactos do tarifaço sejam muito negativos. Isso vai para a conta do bolsonarismo, claro, não é para a conta do governo. Claro. Né? Agora vamos supor que ele não tenha efeito. Vamos supor que os efeitos econômicos sejam muito abaixo do esperado, não haja ali um fechamento de empresas, uma perca de empregos. É discurso também para o governo dizer que essas taxações não geraram um efeito tão negativo porque o governo conseguiu apresentar ali medidas alternativas. Então, realmente, do ponto de vista político, eu não entendo como o bolsonarismo pode sair lucrando com esse discurso de interferência de Donald Trump no Brasil, porque é exatamente o que levantou a bola para Lula e o seu governo voltar a crescer em popularidade. Né? É bom lembrar que o presidente Lula estava em um momento ruim, inclusive da gestão, né? Do discurso político. Tem ainda vários números que são negativos. A desaprovação aumentando, mas o que ele recebeu de presente de Eduardo Bolsonaro e de Donald Trump, eu acho que a militância do PT não faz por ele o que Eduardo Bolsonaro e Donald Trump fizeram do ponto de vista eleitoral. Tem um jornalista que eu ouvi aí dizendo o seguinte, olha, será que o Eduardo Bolsonaro não é um agente de esquerda disfarçado? Porque para levantar o palanque para o presidente Lula dessa forma é um negócio realmente... E aí... Até o Haddad está falando assim mais firme, né? Claro, porque agora ele tem uma bandeira para defender. Olha, o presidente Hugo Mota... Geraldo Alckmin, que estava mais apagado, agora voltou. Figura... Era até mesmo cogitado que Geraldo Alckmin poderia sair do candidatura a vice no ano que vem, por conta, então, de ser um pouco mais apagado no governo Lula. E agora, como ele está pegando ali a persona, de realmente fazer essa intermediação, de fato está mudando. Só um detalhe aqui, é o seguinte, não há uma única figura do governo que não tenha sido beneficiada com essa articulação. Então, você observa o cenário, o seguinte, pautar a cassação, o Centrão já começou a recuar em relação à anistia, que é outro tema também que... Não é? Começou a recuar na anistia, não quer acordo em patrocinar o impeachment de Alexandre de Moraes. Gente, quer dizer... Essa argumentação do Eduardo Bolsonaro nasceu morta, porque se a primeira pauta da carta do presidente americano é parar com o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, não é possível. Não é possível nem que o presidente Lula quisesse. Não é possível. É como ele diz, olha, eu negocio o comércio. Tudo de comércio. Você quer negociar minerais raros? A gente conversa. Mas isso eu não posso. Aqui é uma democracia, aqui você pode, eu já disse, questionar tudo de posicionamento do Alexandre de Moraes do STF. Mas aqui os poderes são independentes. Não tem como, de punho, o presidente Lula anular um julgamento do STF. Não existe isso. Então, é algo que está começando começou a feder, está começando a ficar realmente insuportável, o fedor. E aí, todo mundo... tem eleição que vem, estou fora. Vai, imagino eu, chegar a um ponto que, se isso não parar logo, vai ficar ali só o grupinho mesmo extremista ali, ligado ao Bolsonaro, boa parte daqueles que não se pronunciam, boa parte vai se afastar. E para encerrar aqui, eu dizer o seguinte, os governadores, o Rato Júnior, o Zema, Tarcísio, enfim, esse governador Caiado estão começando a serem avaliados negativamente, porque não se posicionam contra.
tarifaço, não se posicionam contra o trabalho desfavorável ao Brasil de Eduardo Bolsonaro, está sobrando para todo mundo. Uma hora eles vão dizer, ele não pode por quê? Eles têm que fazer uma média com a população dizendo que é contra. Mas se você quer contra, não faz média com o bolsonarismo. Isso é incompatível. Você tem que escolher um posicionamento, porque você vai ter prejuízo. Né? Bom,